E esse é um espaço, assim, que é o lugar do meu coração mesmo, assim, sabe? Que eu sei que quando eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades, né? Que eu sei que eu vou ter sempre vou precisar de assistência. Aqui é um local que eu posso confiar. Meu nome é Neide Yamaguchi, eu tenho 70 anos e conheço a Clínica Funcionalidade desde 2018. Eu faço atividade já há bastante tempo, mas eu mudei de bairro em 2016 e estava em busca de uma clínica que fosse perto. E uma amiga me deu a indicação da funcionalidade e eu vim conhecer. Eu tinha uma questão bastante séria de dores crônicas por conta do lúpus, que eu tenho diagnóstico desde 1994, já há 30 anos, e uma das consequências do lúpus foram as dores crônicas. Eu tive diagnóstico de lúpus em 1994, então já se vão 30 anos. E nesse período do meu diagnóstico, era uma fase que muito pouco se conhecia sobre o lúpus. Então, as medicações que existiam eram medicações muito fortes, em geral corticoide, e a gente tomava altas doses de corticoide. E os efeitos de corticoide são muito ruins. Quando eu cheguei na funcionalidade, assim, a avaliação que eu fiz já foi uma coisa que me impressionou bastante, porque assim, são pessoas bastante capacitadas, pessoas que têm pós-graduação, têm uma referência de trabalho muito boa, né? E no dia a dia do trabalho, eu fui percebendo que isso fazia uma imensa diferença, né? Então, a funcionalidade, ela tem uma forma de ver o paciente, entre aspas, né? Porque a gente não é nada paciente, a gente interfere bastante no tratamento, e existe uma interação bastante grande entre a gente e a profissional, a fisioterapeuta que nos atende. Então, nesse período, eu comecei com... o objetivo era tratar as dores crônicas que eu estava tomando diariamente, medicações, às vezes tomava dois remédios por dia, e era uma coisa que estava me incomodando bastante, incomodando sono, incomodando estômago, meu aparelho digestivo já entrando em colapso, tendo que tomar remédio para o estômago. E aí o que eu queria era poder ter esse ganho de eliminar a medicação. E eu consegui isso. Desde esse período, eu consegui não usar mais corticoide, e um tempo depois, meu lúpus entrou em remissão, e até hoje, eu não preciso mais de medicação para o lúpus. Na funcionalidade, eu tive um trabalho bastante eficaz. Eu fazia atividade 2 vezes por semana, e nos dias em que eu estava bem, sem muitas dores, eu fazia atividades normais, fazia pilates, fazia musculação, tudo muito moderado pela minha condição. O diagnóstico, em 2023, eu tive dor no joelho e fui fazer uma consulta, e o diagnóstico do médico era de artrose. E a conduta indicada era que eu fizesse infiltração nos joelhos. Eu pedi um tempo para pensar, porque eu não queria mais ter nenhum tipo de tratamento que fosse invasivo. Eu queria buscar uma outra alternativa. E a primeira pessoa que eu lembrei de procurar foi o pessoal da funcionalidade. Conversei com a Sabrina, porque eu tinha na minha cabeça assim, que se eu fizesse atividade de fortalecimento de joelho, e foi o que ela me ajudou a entender que realmente esse era um caminho bom, eu evitaria a infiltração, né? Mesmo porque, assim, infiltração é um procedimento muito caro, e na época eu não tinha condições de fazer esse investimento. E se eu tivesse que fazer um investimento que dura 6 meses, eu prefiro fazer esse investimento na fisioterapia,
com fortalecimento muscular e fortalecimento de toda a minha estrutura, que é uma coisa mais efetiva, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um ganho muito maior, um ganho de qualidade de vida, assim, fantástico. Eu acho que para mim isso foi fundamental. Para mim é um ambiente assim bastante acolhedor mesmo. Acolhedor no sentido assim de que as profissionais daqui elas facilitam a interação entre nós alunos, né, pacientes e as profissionais, as próprias profissionais assim. Tem um clima muito bom, né, assim. A gente não fica trabalhando cada um sozinho no seu espaço com a sua fisioterapeuta, né? Isso acontece, sim, claro, né? Porque cada um, de acordo com a sua condição, tem a sua terapeuta com quem ela trabalha, com quem a pessoa trabalha, que faz o seu trabalho. Mas tem uma interação entre essas pessoas, as duplas, sabe? Assim, a gente é um espaço aberto, né? É um espaço coletivo. Isso é uma coisa legal, porque você não está em cabininha fechada fazendo atividade. Você está vendo, você está participando da atividade que as outras pessoas estão fazendo. E é muito divertido, gente. Sim, tem umas pessoas aqui que sim, são impagáveis. A gente ri muito, sabe? Assim, desde que chega até a hora que vai embora. E a interação com as fisioterapeutas também acontece porque elas entram em barco. Aí não tem fisioterapeuta e não tem paciente. É todo mundo na mesma vibe mesmo. A ideia da clínica, né, de promover momentos de confraternização, que são muito legais. A gente marca um café, algum lugar para a gente se reunir. E teve um dia, esse ano, teve o nosso primeiro momento de confraternização, tinha umas 25, 30 pessoas. Pessoas, assim, de todos os horários. Então, você fica encontrando com pessoas, assim, que você nunca encontrou, ou pessoas que você já viu uma vez, que já cruzou num horário, e aí cruza de novo. E foi, assim, uma festa grande.